Lando Norris vence mais um GP. Antonelli agora definitivamente é o piloto que a Mercedes vai olhar na busca pelo título. A minha Ferrari, que papagaiada aquela estratégia, a gente vai explicar. Liam Lawson termina uma corrida sendo o único piloto da Red Bull a pontuar. Finalmente, acho que ele pode falar que foi melhor que o Max, porque o Max acabou abandonando. A gente vai explicar. O nosso menino Bortoleto passou um GP no sufoco, meu. Quase deu ruim, quase deu ruim. E ainda tivemos Jovem Alonso pontuando. Essas foram algumas das coisas que aconteceram no GP da Holanda 2026 da Fórmula 1, 12ª temporada. Então, vamos explicar as camadas que tivemos nesse GP. Primeiro, vamos começar da largada, onde o menino Lando Norris largou bem, mas quem largou muito mal, sabe quem foi? O menino George Russell, que já perdeu a sua segunda colocação para Kimi Antonelli, que ultrapassou ele logo depois da largada. Fora isso, a gente teve o Lawson quase sendo mandado de vez pro RH do mundo Red Bull, porque ele deu um toque no Verstappen, quase. Ó, faltou isso aqui pra ele tirar o Verstappen da corrida, mas isso eu falando logo depois da curva 1. Por quê? No final dessa primeira volta, tivemos a pista ainda tava meio úmida, tinha chuviscado lá em Zandvoort, lá na Holanda, uma meia horinha, uns 20 minutos antes da largada. Não tinha chovido mesmo, mas tinha meio que garoado. Então, alguns lugares da pista tava meio úmido. E o menino Max Verstappen, nas duas últimas curvas do circuito de Zandvoort, acabou com o pneu slick, passando, perdendo a traseira do carro, batendo no muro da esquerda, depois no muro da direita, destruiu a latinha da Red Bull, né? Destruiu o carro da Red Bull e abandona o GP. Assim, um gosto amargo, porque o Verstappen é da Holanda e é o último GP lá em Zandvoort. Então, pô, seria muito legal se ele conseguisse pelo menos um pódio nessa corrida. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E logo atrás do Verstappen, quem fez a mesma coisa no mesmo lugar foi o nosso menino Gabriel Bortoleto. Ele que nas entrevistas depois falou que o carro já estava com alguns problemas, então ele já sabia que ia ser difícil. Mas assim, dito isso, não foi esse o problema, pelo menos aparentemente pra gente. Porque o Bortoleto passou no mesmo lugar do Verstappen e perdeu o carro muito parecido. Só que a diferença é que o Bortoleto, do jeito ali que ele acabou rodando, e é óbvio, muita habilidade dele ali no volante, ele acabou conseguindo, ele deu um 360 e voltou o carro com a pista. É lógico que passou um medo ali, porque quando o Bortoleto tava lateralmente olhando com a pista, né, ele tava perpendicular à pista, o Hülkenberg vinha vindo, justo o seu companheiro de equipe, e levantou um fumação, porque os pneus do Bortoleto acabaram fritando ali, e nesse fumação, o Hülkenberg não viu. Meu, é uma imagem muito impressionante. Tem um fumação na frente, o Hülkenberg vindo, não dá pra ver que tem um carro ali. O Hülkenberg, meu, desviou do Bortoleto, por isso aqui, ó, por um pelinho, como diz o Jafone. Quase, ia ser uma batida em T, uma batida que a gente sabe que no automobilismo, toda batida em T, ou seja, um carro tá vindo aqui e o outro, ó, uma batida em perpendicular, né? O outro carro está desse jeito aqui com o microfone, ó. Meu, uma batida em T vai no rumo do piloto, por isso que é tão perigosa. Assim, ainda bem que nada aconteceu, o Bortoleto conseguiu voltar pra corrida, só que o Verstappen, infelizmente, não conseguiu voltar. Tivemos bandeira vermelha, na relargada, tivemos relargada parada. Nessa relargada, simplesmente, aí quem largou mal foi o Norris, porque antes tinha sido o Russell, agora quem largou mal foi o Norris, o Antonelli foi pra primeira colocação, e parecia que o Antonelli ia vencer, mas, meu amigo, o ritmo de corrida do Norris tava realmente absurdo. Ele tava mandando muito bem, e ele ainda foi favorecido, porque a McLaren favoreceu ele também, né? Porque parou o Norris só na volta 21, se eu não me engano, ele largou de pneu médio lá no começo, só que nessa bandeira vermelha ele foi pro pneu macio, levou esse pneu macio que a Ferrari mostrou lá na sprint que tava performando, levou esse pneu macio até a volta 21 e foi embora com esse pneu duro. Por que eu tô reforçando essa estratégia? Primeiro, porque eles fizeram outra estratégia com o Piastri e pararam o Piastri 800 vezes. Coitado do menino, não tem uma sorte nessa vida. Só que a Ferrari olhou essa estratégia aqui do Lando Norris. Ó, engenheiros, nós aqui da Ferrari. O Norris parou na volta 20 e ele tá indo, parece que pra uma parada só. Sabe o que a gente poderia fazer? Poderíamos fazer isso com o Hamilton. O Hamilton parar na volta 20 e poucos e ele levar o pneu duro até a volta 72. Aí você fala, pô, Moa, se o Norris que tá em primeiro tentou essa estratégia,
Faz sentido, então, o Hamilton tentar essa estratégia. Só que sabe qual que foi o problema? Eles não avisaram o Hamilton. Então o Hamilton não sabia dessa estratégia. Chegamos na... O Hamilton, então, parou na volta 24, mais ou menos, pra botar esse pneu duro. Chegou na volta 35, ele encontrou o Leclerc, seu companheiro de equipe. O Hamilton tava com mais ritmo. Nitidamente, ele tava com mais ritmo. Ou esse pneu duro já tinha aquecido. E ele vinha pra ultrapassar o Leclerc. Só que o Leclerc não deixou. E a equipe também não pediu pro Leclerc pra deixar. E o Hamilton ficou descascando aqui, ó, no rádio, falando um monte. E ele falando, gente, vocês não vão me ajudar? Eu tô perdendo tempo aqui, vamos fazer jogo de equipe. A Ferrari, ao invés de falar pro Leclerc deixar, ela preferiu na volta 42, então 7 voltas depois, o Hamilton perdeu 7 voltas de desgaste, além do que deveria ser nessa luta com o Leclerc, chamou o Leclerc pro box na volta 42. Só que sabe qual foi o problema? Não tava combinado isso, porque o pneu médio do Leclerc tava muito novo, não era o momento de parar. E aí o Leclerc, tanto que na primeira tentativa o Leclerc não vai pro box. Aí ele acaba indo, e ele fala, gente, o que vocês estão fazendo? Aí no final, então o Leclerc parou mais uma vez, ficou puto. O Hamilton ficou na pista, ficou puto porque ele perdeu 7 voltas desse pneu. Aí a Ferrari não chamou mais o Hamilton. E o Hamilton viu a galera acelerando ele. E ele falou, gente, vocês estão me usando de cobaia aqui? Porque eu tô com 30 voltas nesse pneu. Eu vou quando pro box? E a Ferrari, ó, muda. Sabe o que foi? A Ferrari, depois do GP, falou que mudou a estratégia, que ia tentar fazer igual o Norris, só que ela não queria falar no rádio. Porque senão todo mundo ia ouvir e entregar a estratégia. O Hamilton então tava na pista sem saber, ele tava no escuro, ele tava sem saber o que ia acontecer com a estratégia do carro dele. É Ferrari, né? Ser torcedor da Ferrari é uma experiência, não pode ser fácil. Você sabe, não pode ser fácil. E aí depois o Hamilton parou na volta ali 56 mais ou menos, assim como o Leclerc e o Piastri, porque a gente teve aquele Virtual Safety Car do Ocon. Só por conta disso que ele parou. Além disso, eu quero trazer um outro ponto. Aquela questão no final do GP, Antonelli e Russell. Norris estava na primeira colocação, Norris estava voando, gente. Ele estava indo embora. E aí o Russell, com pneus mais velhos que do Antonelli, e menos ritmo, né? O Antonelli realmente vinha num ritmo, tô olhando aqui os dados, o Antonelli vinha num ritmo muito mais forte do que o George Russell, vinha na terceira colocação. E assim, teoricamente, o Antonelli passaria o Russell. Mas já dizia Galvão Bueno, uma coisa é chegar, outra coisa é passar. E os dois estão brigando pelo título de 2026. Não é pelo pódio, não é pelo 5º lugar, igual e o 4º lugar, igual o Hamilton e o Leclerc tava fazendo. Estão brigando pelo título. Aí, simplesmente, o Russell manda uns rádios estranhos, a equipe também uns rádios estranhos, vamos fazer um jogo de equipe. O Russell chega a perguntar pra equipe, o Antonelli tá com ritmo pra buscar o Norris na primeira colocação? Norris primeiro, Russell segundo, Antonelli em terceiro. O Antonelli tá com ritmo pra ir lá buscar? Aí a equipe meio que dá uma cagada pra ele. Aí no final, conversa vai, conversa vem. O Russell, ao invés de defender a sua segunda colocação, já que o Antonelli não buscaria o Norris, porque se ele fosse buscar, aí eu entendo a estratégia da equipe. Mas já que ele não ia buscar, ele tinha que defender a sua posição, porque ele tá brigando pelo título. Do segundo pro terceiro lugar, são 3 pontos de diferença. Moa, são só 3 pontos. O ano passado, o Verstappen perdeu o título por 2. Você me entende? Você me entende agora? Então ele tinha, mesmo que o Antonelli passasse ele tinha que ter brigado por essa posição. Aí o que o Russell fez? Na penúltima curva do traçado, do circuito, ele botou de lado e deixou. Estendeu um tapete vermelho assim, ó, e o Antonelli passou. Aí eu falei, gente, por quê? Por quê? Eu juro que eu queria ver esses dois pilotos, o Russell e o Antonelli, brigando até o final do ano. Mas essa atitude mostra pra mim que já está declarado que a briga pelo título vai ser de um piloto da Mercedes, que é o Antonelli, e algum de outra equipe aí que quiser. Agora o Hamilton empatou com o Russell, né? Então eles estão empatados. Porque dentro da equipe já tá claro que vai ser o Antonelli. Não sei se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Mas pra mim, cara, o Russell tinha que ter brigado. Muito diferente da situação do Hamilton e do Leclerc. Porque o Hamilton, depois da corrida, também falou, devia ter deixado eu passar o Leclerc.
Naquela situação eu entendo, porque tava disputando a 4ª colocação. O Leclerc não tá disputando campeonato com o Hamilton. O Hamilton tá bem à frente dele no campeonato de pilotos. Aí sim faz sentido a Ferrari falar, Leclerc, deixa o Hamilton passar, porque o Hamilton tá na frente do campeonato e além disso, o Hamilton tá com muito mais ritmo. O Leclerc não tá disputando título, não tá em segundo, terceiro lugar. O Leclerc tá lá pra trás. Tá longe do Hamilton. Se eles estivessem próximos, aí é outra história. Só que aí o Hamilton, depois da entrevista, veio falar que não, ó, a Ferrari, que bagunça é essa? Não me avisaram de estratégia, ficaram me usando de cobaia. Pô, por exemplo, a Mercedes, deram ordem de equipe lá. A Ferrari tinha que ter feito a mesma coisa. Hamilton, gosto de você, mas negativo. A Mercedes, que não deveria ter se intrometido, porque lá é briga de título. Lá é briga de campeonato. A situação da Ferrari não é briga de título. Nessa corrida da Holanda, eu tô falando. Vocês entenderam o meu ponto? O título tá sendo disputado, na outra não. Por isso que, ó, é diferente. Não é a mesma coisa, Hamilton. Não me venha com churumelas. Gosto de você, mas não vem não. Depois disso, pra gente citar os pontos mais importantes do GP, a gente teve ainda Oscar Piastri na 6ª colocação, que, cara, nem vou botar na conta dele, porque pararam ele 800 vezes no pit stop. Realmente, ele sofreu com o carro, já sofreu com um quali ruim. Nico Hülkenberg, que acabou pegando essa posição do Gabriel naquele rolo todo do Verstappen. O Hülkenberg acabou ganhando várias posições. Liam Lawson, que uma vez na vida o Lawson pode virar e falar, ó, eu fui o melhor carro da Red Bull na pista. Porque o Verstappen abandonou, só por causa disso, né? Pontuou em 7º lugar. Jovem Alonso, finalmente! Tivemos troca de motor da Honda. Jovem Alonso pontua mais uma vez esse ano. Segundo o GP que ele pontua com o Aston Martin, chegou na 9ª colocação. E o Gasly que sempre pontua, né? Tá em 10º lugar. Em 11º, Yuki Tsunoda mandou muito bem, cara. Relembrando aqui pra vocês, né? O Liam Lawson tá na Red Bull e o Yuki Tsunoda na Racing Bulls, porque o Isaac Hadjar teve uma lesão no pulso e ele não pôde competir esse final de semana. Então, por isso, esse rolo todo ali de o Lawson indo pra Red Bull e o Tsunoda ficando, vindo ali de fora da reserva, né, pra Racing Bulls. Por isso, essa história toda. Nosso menino Gabriel Bortoleto ficou na 13ª colocação, lutou com o carro a corrida toda, fez ultrapassagem no Colapinto, fez algumas ultrapassagens. Então, assim, dentro do contexto que ele quase abandonou, quase teve uma batida em T, quase foi uma coisa mais séria, até tá bom, né? Não pontuou, mas olhando pelo que aconteceu, talvez era pra ter até abandonado, ainda bem que não aconteceu nada. Então, final de semana, ok pro Bortoleto. E pra fechar, eu gostaria de citar uma coisa aqui que tá de brincadeira, né? Esse final de semana do Sainz é pra esquecer. Ficou no Q1 no quali da sprint, ficou, sei lá, em 18º, nem, acho que 18º ou 20º na sprint. Aí chegou no quali, no quali pro GP, ele ficou no Q1 de novo. Aí chegou agora na corrida, tava em 16º, 17º ali. Na última volta... Cara, é brincadeira. Nas últimas voltas, ele não foi nem na última volta, nas últimas voltas, ele foi tentar ultrapassar o Albon, seu companheiro de equipe, pra lutar pela 16ª colocação, colocou por dentro na curva 1, perdeu a frenagem, travou o pneu, e bateu no Albon. O Albon abandonou depois disso, cara. O Albon fez até uma brincadeira. E os dois renovaram um contrato essa semana com a Williams. O Albon fez até uma brincadeira na entrevista depois, falando assim, meu, pô... Ele também tava 17º, né? Foda-se, tava lá no final. Então ele não tava puto. Mas ele falou assim, meu, não é como se fosse uma situação igual o Verstappen e Daniel Ricciardo lá em Baku, no Azerbaijão, onde os dois estavam brigando pelo título, primeiras colocações e bateram um no outro, bem ali na curva 1. Aqui não foi essa situação. Mas aí ele falou, não, mas acho que o Carlos acabou travando o pneu, depois eu vejo isso com ele. O Albon não tava puto, porque tava em 16º. Se tivesse pontuando, aí você ia ver um homem bravo. Aí a gente ia ver ele bem puto. E pra fechar, queria citar duas coisas. Verstappen, pode tirar isso. Eu gosto do Daniel Ricciardo até, mas tira esse número 3 aí, Verstappen. Tá dando ruim, viu? Não deu certo. Volta lá pro 33. Deu mais felicidade pra você. E pra fechar, Lando Norris. Cara, 2 poles seguidas, 2 vitórias seguidas. Será que o Norris tem ritmo? Ele tá 83 pontos atrás do Antonelli. O ano passado o Max tava 104 atrás do Piastri nesse GP aí. Será, que era o líder na época, né? Será que o Norris tem ritmo e ânimo pra buscar o Antonelli no título? Olha, ó, eu já duvidei o ano passado, ele foi campeão. Então, ó, não duvidarei mais do menino Lando Norris, porque ele tá mandando bem demais. Essas férias, indo pro rolê, indo pra balada aí, fizeram bem pra ele. Ele voltou numa
good vibe. Voltou bem demais. Mas e você, o que achou desse GP aí? Sobre todos esses pontos que eu comentei, deixa aqui nos comentários pra eu responder, pra gente trocar ideia sobre cada ponto que aconteceu, principalmente sobre essa questão do Russell e Antonelli na Mercedes e essa questão da Ferrari, que foi a que gerou mais controvérsia aí. Eu fiz vídeo também, vídeos verticais sobre esses assuntos e sabe, né? Vai mexer num piloto, vai falar de um piloto, sempre gera controvérsia. Deixa aqui nos comentários, dê um like se gostou do vídeo e se inscreva no Reaceleração se não for inscrito. Então é isso, valeu, falou!